Olá a todos vocês que estão me ouvindo. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos dirigentes do Fé e Amor, a presidente, Dona Leusa, e seus familiares, pela oportunidade de estarmos aqui hoje refletindo sobre os ensinamentos de Jesus e de Kardec, que só nos traz amparo, conforto, principalmente nesses dias em que passamos. E pedimos a Jesus que nos ampare e que nos dê forças para que possamos sempre seguir em frente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nos dias atuais muitas pessoas falam que está difícil, que é o bom ânimo. Mas são nesses momentos em que as tribulações aumentam que a gente realmente tem que ter mais coragem, né? E nós temos o Evangelho, nós temos os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita que vem mostrar para nós que tudo que passamos não é porque nós estamos perdidos, como se fosse num barco, numa tempestade que não tem uma direção. Jesus está no leme, Deus sabe o que faz, exatamente esse momento é o ideal para cada um de nós. E nós temos que estarmos felizes, agradecidos por ter essa oportunidade, porque se nós estamos nesse contexto, estamos vivendo nesse momento, é porque nós somos capazes, porque Deus sabe da nossa capacidade. Porque nós não iríamos receber um fardo maior do que a gente gostaria ou conseguiria carregar. Então todos estamos aqui nesse momento, passando por tudo isso que a gente vê na televisão, o Covid, né, e todos os problemas geopolíticos, problemas financeiros, que a gente vê que o mundo inteiro está passando. Mas a gente tem de onde tirar muito ânimo, porque se a gente lê as obras de Kardec, que os espíritos nos trouxeram, se nós ouvimos as promessas de Cristo, e se realmente nós temos fé que Deus é um Pai bondoso, nós podemos ficar preocupados, nós podemos desanimar às vezes, mas tudo traz para nós muito consolo. E ficamos muito felizes quando nós lemos no último capítulo da Gênese, que se chama São Chegados os Tempos. Para muita gente, isso dá até um certo terror, um certo medo, porque parece dar aquela ideia que as coisas são chegados os tempos de quê? Mas se formos ler atentamente, são chegados os tempos de modificações, não só no planeta, geologicamente, com os cataclismas, mas também chegados os tempos que nós possamos aferir o nosso interior, a nossa consciência, chegados os tempos em que a modificação é para regeneração. E regenerar é revitalizar, é renovar, é aperfeiçoar, é aprimorar. Ou seja, nós temos mais que ficarmos felizes por estarmos nesse estágio. Pode ser que vai demorar, mas não importa. Nós temos todo o tempo para que tenhamos consciência cada vez mais, e cada vez que vamos passando por problemas, nós vamos percebendo que vamos ficando mais resilientes, mais fortes. É muito comum. A gente, quando era jovem, passou pelo primeiro problema, ou quando criança, a gente achava que aquilo era o fim do mundo. E nós passamos. E sempre ficamos mais experientes e mais fortes. O espírito vai adquirindo mais experiência. Porque nós, através das nossas existências, são as nossas
nossos hábitos, os nossos acertos, os nossos créditos, porque nós também, afinal de contas, fizemos e fazemos coisas positivas. Mas tem aquelas coisas que são pesadas ainda. E como somos dotados de consciência, não é Deus que vai nos punir, não são os espíritos que vão dizer o que nós devemos passar e ficar apontando dedos. Chega um estágio nosso que nós podemos até escolher as provas que vamos passar, porque a nossa consciência começa a incomodar. É claro que aqueles espíritos que ainda estão mais ali na infância espiritual, que ainda não sabe muito bem o que é melhor para ela e que tem uma tendência a errar mais, a cair mais no buraco, porque é a mesma coisa. Quando a gente pega uma criança pequenininha de 2 anos, a gente não vai deixar ela atravessando a rua. Aí em si os espíritos superiores vão dar mais, vão cercear mais esse livre-arbítrio, essa reencarnação. Então isso é tão amoroso, a gente vê como nós somos cuidados, que só nos dá vontade de seguir em frente. Mas existem momentos, quando tudo vem junto, onde nós ligamos a televisão e vemos a taxa de mortalidade, a quantidade de desemprego, as dificuldades financeiras, problemas em geral, o isolamento social. Não podemos mais frequentar aqueles lugares que frequentávamos, o centro espírita, a casa dos familiares. Tivemos que nos isolar fisicamente. Então, tudo isso causa, sim, um certo sentimento, muitas vezes, de angústia. E tudo isso que nós vemos é no mundo inteiro. Todos sabem disso, é mundial. Então, vocês imaginem todos nós pensando. E se nossos pensamentos forem de medo, de revolta, de angústia, de incerteza, e tudo o que nós pensamos é matéria que vai, e que fica aqui no ambiente e se espalha. Então imagina o mundo todo com esse tipo de pensamento. Mas nós sabemos que existe uma parte que pensa assim, mas tem uma parte que é muito positiva e que ajuda que o nosso planeta tenha uma atmosfera espiritual melhor. E é isso que Jesus nos convida. Nós, como espíritas, apesar de termos medo ou desânimo, mas nós temos que lutar com muitas forças para que esse desânimo ele não fique instalado em nós. Ele pode passar, mas a gente tem que estar muito consciente e começar a perceber que nós temos que tocar em frente, segue em frente. A catraca gira, a fila anda. Veio a tristeza, a angústia, o medo, o desânimo, muda, pega um bom livro. Quantos livros nós temos para ler? E olha que oportunidade aqueles que dizem que ficam em casa e não sabem o que vão fazer. Nós temos livros online que você pode ali no celular ler. Existem grupos de estudos online, existem palestras, assim como nós estamos aqui falando, conversando. Quer dizer, conversando não dá, né? Mas depois nós podemos conversar no final. Então, o que acontece? Nós temos hoje em dia muitas ferramentas. Deus não ia deixar as pessoas desamparadas. Vocês comecem a perceber o seguinte: esses dias eu estava pensando, olha que maravilha.
primeiro veio toda essa era digital, tecnológica, trazendo essa facilidade que é a internet, que é o WhatsApp, que são o Instagram, Facebook. Muita gente fala coisas ruins, porque o mau uso, o abuso, né, depende de cada um. Mas existem várias coisas positivas em que, é claro que não é o mesmo que você dar um abraço, que você beijar, que você estar de frente às pessoas. Mas só nós podemos mandar a mensagem, saber daqueles que estão isolados de nós, nós nos aproximamos. Então isso é uma dádiva de Deus. Não deixou a gente, cada um no seu lar, lá sozinho, afastado da comunidade de outras pessoas. Nós estamos interligados. E isso é muito importante. Então, quando nós sentimos esse desânimo, vamos nos amparar em coisas positivas, em coisas boas. Porque coisas negativas, ligou a televisão, sempre vão ter. André Luiz, em livros como Mensageiros, Os Missionários da Luz, existem trechos que ele descreve, por exemplo, quando ele estava chegando na crosta, e lá no Rio de Janeiro, e ele começa a perceber que o oxigênio ficava muito mais difícil, mais pesado, e de se locomover. E aí ele percebia que as pessoas estavam como se fosse num oceano lodoso, escuro, caminhando com muita dificuldade, outros se arrastando, e junto disso existiam nuvens de bactérias, que eram os pensamentos, a vibração que havia ali, na rua, como qualquer rua nossa. Então, isso mostra que o quanto nós precisamos, nesse estágio que nós estamos, orai e vigiai o tempo todo. Mas não é ficar aquele orai e vigiai, de ficar rezando só, mas perceber o que nós estamos emitindo e o que nós estamos recebendo. Voltando ao livro, ele descreve que existiam larvas mentais e que nas janelas das casas formavam arabescos de formas pensamentos, como se fosse matéria física. Ficava incrustado nas portas e janelas. Então, para a gente perceber o quanto nós somos responsáveis por aquilo que estamos emitindo. Desde os nossos pensamentos, que têm força e muita força, e tem força plástica de criar, assim como os nossos tipos de sintonia. Nós sabemos que nós podemos andar de braços dados com espíritos de luz, se tivermos boas vibrações, sentimentos elevados, estivermos em prece. E o estar em prece, como eu já disse, não é só ficar rezando. A prece também é quando eu cumpro com o meu dever, eu faço o meu melhor. Tudo isso é uma maneira de eu estar em companhia de bons espíritos. Nós sabemos disso. Todos nós que somos espíritas, lemos livros, assistimos palestras, nós sabemos. Mas eu acho que a gente, pelo menos a mim, eu preciso ficar lembrando isso o tempo todo. O quanto nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Porque os atos, até a gente consegue, por exemplo, a gente não vai roubar, a gente não vai fazer determinadas coisas que em outras existências até fazíamos. Mas agora nós já melhoramos nesse quesito do fazer. Não fazemos coisas tão, assim, que achamos que são tão inferiores.
mas ainda temos que aprender a controlar os nossos pensamentos e, o mais difícil, os nossos sentimentos. Mas temos tempo, temos ajuda, temos ferramentas, temos esses irmãos que nos amparam o tempo todo, os amigos espirituais, mas a escolha da sintonia, da companhia depende da nossa sintonia. Então, por isso, cuidado, que nós estamos imersos nesse oceano de vibrações, passando para todos os lados. Então, nós vamos sintonizar como se fosse numa rádio, onde queremos. Por isso que, muitas vezes, o nosso tipo de fala atrai espíritos na mesma vibração. Não é que eles estão nos obsediando porque eles se impuseram a nós. Não, nós abrimos brecha, eles sugerem. E nós estamos mais abertos, então essa ligação é perfeita, né? No sentido de se acoplar mentalmente, e acabamos desequilibrando e nos desequilibrando. Porque lembrando que a obsessão, a gente fica imaginando que é só do desencarnado para nós. Mas nós podemos obsediar desencarnados, encarnados e encarnados para encarnados. Então, quando a gente diz que a gente está em casa e que nós não podemos fazer muita coisa, porque nós não podemos ir ao centro espírita, nós podemos fazer muita coisa, porque o espiritismo ele deve ser praticado 24 horas. Quem conhece a doutrina espírita, que vem trazer para nós um projeto, um projeto de vida para que nós nos eduquemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que nós possamos nos melhorar enquanto pessoas, para que a gente consiga controlar os nossos impulsos inferiores. Então, nós, dentro desse conhecimento que o Espiritismo traz, nós temos que tomar cuidado que tipo de poluição ou que tipo de luz nós estamos irradiando. Porque Jesus disse, brilhe a vossa luz. Ou seja, nós temos a nossa luz, mas nós estamos colocando a candeia embaixo do alqueire, que seria isso. Eu tenho conhecimento, eu tenho ferramentas, mas na hora que é para na hora do testemunho, que esse momento que nós estamos passando é a hora do testemunho. É o momento que nosso ânimo, por mais que esteja meio aqui embaixo, nós temos que reanimar e ajudar as outras mentes encarnadas e desencarnadas que estão em situações mais desesperadoras, muitas vezes porque não tiveram a oportunidade, ou se tiveram, não quiseram, não importa. É nosso momento de calar os nossos melindres, calar as nossas discórdias e tentar ajudar. É aquilo que diz no Evangelho: felizes os obreiros do Senhor que unirem suas forças, que disserem, unamo-nos. Ao contrário, nós vamos estar atrasando a obra do Senhor. Então, nós temos bastante conhecimento. Nós temos que olhar para dentro de nós e perceber o que nós estamos fazendo dos ensinamentos, das palestras que ouvimos, dos livros que lemos. É uma responsabilidade esse levantar o ânimo. E para quem não conhece ainda os ensinamentos da doutrina, muita gente às vezes está assistindo assim, passou, olha, se interessa. A gente poderia dizer que a doutrina, a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que nós não somos vítimas, que nós temos o livre-arbítrio para escolher, que nós somos herdeiros de nós mesmos,
que o governo pode estar fazendo coisa errada, corrompendo, que a sociedade pode ser isso ou aquilo. Mas eu tenho que fazer o meu melhor, eu vou prestar contas de mim a Deus. Porque aqui eu encarnei nesse momento para dar o meu melhor, não é para fazer o mais ou menos. Ah, eu faço o que eu posso. Não, eu tenho que tentar pelo menos tentar fazer o melhor de mim. Dentro de casa, no meu trabalho, não enrolando, não aquela coisa de jeitinho, sabe? Ai, depois. É cumprir com o meu dever, exigir os meus direitos, mas primeiro cumprir com os meus deveres. Então, a doutrina espírita, ela vem trazer que nós temos esse livre-arbítrio de ir para esse lado ou para esse lado. E que dependendo do caminho que nós escolhemos, nós vamos sofrer mais. Mas que nós somos criaturas que estão a caminho da luz. Nós todos estamos a caminho da luz, somos espíritos perfectíveis. A gente pode até querer ficar parado, mas vai vir a dor e vai cutucar e vai tirar a gente de lá. É bem assim, a vida, ela não deixa a gente ficar acomodado. A gente arruma um cantinho e fala, agora eu vou dar aquela cochilada aqui na vida, vou parar no meio do caminho, tem uma sombra aqui. Não, a vida vai lá e vai nos cutucar, nós vamos reclamar, nós muitas vezes podemos nos rebelar, mas a vida faz isso para a gente ir em frente. Eu assisti esses dias uma palestra de um norte-americano, Peter Hinson, que ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, que os tempos recentes em que nós vivemos é comparado a uma corredeira muito grande, muito forte, com um volume enorme de água, e que pessoas descendo de caiaque, elas muitas vezes afundavam, dependendo do local da corredeira, ela afundava, mas a mesma força da água que jogava para baixo fazia com que o caiaque subisse e fosse embora, não ficasse parado. Então a força da água, que era violenta, turbulenta, fazia todo esse trabalho de levar à frente. E a vida é isso. A vida é essa corredeira, essa catarata que vai nos empurrando e que nós vamos aprendendo a manejar esse caiaque e sair dos lugares mais perigosos. E o que seria hoje os lugares mais perigosos? É justamente cair no desânimo, é justamente desacreditar que Deus está no comando, é achar que nós estamos sozinhos, é achar que nós não somos o suficiente, somos incapazes, somos N coisas negativas que a gente coloca na cabeça e muitas vezes são sugestões nossas ou algumas lembranças que aparecem de existências anteriores, aquela coisa muito vaga e que traz aquele sentimento que aflora. Aí a gente tem que pensar o seguinte, que se realmente a gente sabe que nós temos um passado bem pesado, mas naquele momento lá, eu não sabia, eu não era a pessoa que eu sou hoje. Lá atrás, eu agia daquela forma porque eu sabia muito pouco. Hoje eu sei mais, então eu tenho muito mais responsabilidade. A quem muito foi dado, muito vai ser pedido. Então, mesmo que se nós sentimos essa melancolia, essa angústia, o pânico, a ansiedade, nós pedimos ajuda a Jesus.
a Deus que é tão amoroso, que nos ampara, que nos envia encarnados para nos ajudarem, desencarnados que ficam, nós não conseguimos enxergar, pelo menos eu não consigo, eles ficam tentando achar uma brecha que nós possamos dar a eles, para eles nos intuírem, mostrar a direção. Mas é necessário que eu saia desse encolhimento que eu fico dentro de uma concha e que eu dê abertura, né? Porque senão eles têm que respeitar o livre-arbítrio que nós temos. Então, que nós vamos passar pelo sofrimento? Vamos. E o sofrimento para que é? Por que nós temos a dor? A dor nada mais é do que uma evolução. A dor é evolução. Tudo que fica parado, tudo que fica estagnado, apodrece, não é? Fica inerte ali a água parada. A dor é esse movimento. Tudo na natureza, os animais sofrem a evolução. Os vegetais sofrem. Nós sofremos porque estamos em processo de transformação, de evolução. E o que a Gênese traz, é justamente isso que Kardec diz, que nós estamos nesse processo em que nós não chegamos ainda num processo de estarmos assim, de muito bem, mas assim, é o momento de uma certa maturidade, da colheita, é um passo acima. Só que para dar esse passo acima, nós vamos ter uma mudança radical. E toda mudança radical, a gente sabe que causa comoção, causa incômodo, inconveniente. A gente pode pensar, por exemplo, nós estarmos dentro de casa e ao mesmo tempo tendo uma reforma. Vai ter barulho, vai ter material de construção para tudo quanto é lado, vai ter pó, vai ter cheiro forte de tinta e nós vamos ter que saber lidar com aquilo, porque a gente sabe que aquele incômodo vai passar, que nós vamos depois ficar com uma casa linda, do jeito que nós gostaríamos, ou pelo menos estamos tentando melhorar a casa. E isso é o processo de regeneração. Nós estamos passando por essa comoção necessária. Quantos aprendizados nós conseguimos, estamos obtendo nessa época aqui em que estamos isolados socialmente. Vamos supor, de março até agora. Tivemos tempo e teremos tempo para refletir sobre muitas coisas, sobre a vida. Nós temos tempo de olhar para dentro de nós mesmos e olhar profundamente, não somente passar aquele olho, mas nos investigar. O que a gente precisa mudar com relação aos familiares, aqueles que ficaram isolados e que antigamente não dava tanta oportunidade. E muito importante, os centros espíritas, as igrejas, os templos fecharam, certo? Mas nós estamos tendo a grande oportunidade de entrar no nosso templo interior, em que nós vamos nos ligando a Deus, em que nós temos essa conexão. É claro que no centro espírita nós fazíamos isso também, assim como eu posso fazer em todo lugar. Mas nós começamos a perceber que eu não preciso somente ter esse acesso dentro do centro espírita. Eu posso e devo ajudar, ter acesso a esse Deus
nesse templo que sou eu. E esse templo sagrado, ele precisa todos os dias ter essa ligação com Deus, ter a ligação com a videira, aquele que dá a vida. Então, por isso é muito importante essa ligação. Muitas vezes a gente ouve de centros que ficam querendo voltar, aí uma parcela de pessoas acham que é perigoso, outra parcela de pessoas acham que deve voltar para o trabalho, e fica, às vezes, causa até discórdia. Mas, lembrando que Jesus disse, quando estiverem 2 ou mais reunidos, ali eu estarei. E o estar reunido não é fisicamente, somente, é em pensamento. Não adianta a gente estar dentro do centro espírita e cada um está pensando numa coisa e não está agregado no pensamento. Então, é um momento para a gente pensar em tudo isso, que temos que ter um pensamento em comum. Agora é um momento de união. A discórdia, ela só vai gerar que nós entremos mais nesse oceano lodoso, que a gente lance mais larvas mentais no planeta. Afinal de contas, nós não recebemos o conhecimento do Espiritismo para que a gente faça mau uso. Nós que conhecemos um pouquinho mais, nós precisamos estar vigilantes para ajudar aqueles que entram em desespero. Aqueles que muitas vezes, recebendo um WhatsApp, uma palavra meio, se desespera, desanima, porque as pessoas estão sensíveis. E nós precisamos ter cuidado quando nós mandamos alguma coisa via internet para frente nas redes sociais. É aquele momento de pensar, o que eu estou passando para frente é positivo, é bom, vai fazer bem para a pessoa? É realmente verdadeiro? Ou o que eu estou passando pode causar desequilíbrio? Às vezes a gente passa algumas coisas que a gente não tem noção, que do outro lado existe uma pessoa que está precisando de uma coisa boa. E essa é a nossa oportunidade, de levar o ânimo para essas pessoas. Olha que tesouro que nós temos. Olha que tesouro que Jesus nos deixa. Brilhe a vossa luz. Então, a nossa luz pode ser muito pequenininha, mas nós podemos fazer ela ficar um pouco maior. Quando nós passamos para frente sentimentos bons, pensamentos bons, mensagens boas, onde recomendamos livros bons, que realmente são livros que trazem não aquela doutrina que muitas vezes ela fica toda tortuosa, de coisas que saem da pureza doutrinária, que é o Evangelho do Cristo, que é a reforma nossa, lá de dentro, que é a nossa educação, que é a caridade, a fraternidade, a solidariedade, é ajudar o próximo. O Espiritismo vem mostrar isso, o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é nos melhorarmos, ajudar o próximo, sermos melhores e continuarmos em frente, cada vez adquirindo mais virtudes e matando essas duas praguinhas que tem dentro de nós. O orgulho e o egoísmo, que esses nós temos que combater. Muito, porque muitas vezes a gente acha que está certo e muitas vezes a gente quer tudo pra gente. Isso é super perigoso. Então, o Evangelho
ele traz tudo o que nós precisamos. E quando nós pensarmos em desânimo, vamos pensar nesses espíritos que nos inspiram. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, um exemplo muito simples. Num livro dele, ele conta em detalhes como ele lembrava da infância, da casa, dos pais, dos irmãos, que todos os dias eles oravam, eles eram católicos e eles oravam. Ele se lembrava que eles sentavam na porta da casa, na frente da casa, e que a mãe ficava sentada com eles, cantando, fazendo afago neles, sob o sol. Lembrava que qualquer um que passasse pela estrada e precisasse de comida, de água, de abrigo, de remédio, do que fosse, ninguém entrava naquela fazenda do pai e da mãe sem ser abrigado, sem ser recolhido. Ele lembra dessa infância, da relva, das flores, do perfume, dos pássaros, do ribeirão, e ele faz toda uma descrição maravilhosa. Aí, passando muito tempo, ele foi para o Rio de Janeiro, se tornou médico, né? A gente sabe de toda a história dele. E já com uma idade mais avançada, por algum problema de papelada, documento, ele volta nas terras lá do Ceará, e quando ele chega lá, ele percebe que ninguém cuidou, ficou largado, a propriedade ficou largada. E onde ele morava, naquela casa, onde sempre tinha muita fartura, festa, recebia as pessoas com muita alegria, era uma ruína. A casa era uma ruína, dentro da casa já estava nascendo árvore. E é muito interessante, se fosse eu ia falar, nossa, largaram, nossa, e já ia ficar, por que eu não vim ver? Olha, que saudade. E ele descreve uma situação que Dr. Bezerra, é extraordinário, é um espírito realmente que traz muita luz em todo o exemplo para gente. Ele diz que quando ele olhou aquela ruína, a única coisa que ele lembrava é da bondade do pai e da mãe em receber quantas pessoas passaram por aquela casa e que daquela casa receberam tudo o que era necessário. Que aquela casa, enquanto ela estava levantada, ela foi útil. Olha que pensamento bonito. Ele poderia desanimar, ele poderia ficar chateado, porque lembranças da infância se desvaneceram, só que a gente percebe o grau de adiantamento de um espírito desse. Então, baseado nisso, que nós possamos ter esse ânimo. Que as pessoas que estão cansadas da vida olhem em volta e percebam o planeta que nós recebemos de Deus. Nós temos o oxigênio, a água cristalina, o céu azul, nós temos todo o alimento, coisas maravilhosas, frutas maravilhosas. Nós temos as flores, que são coisas assim esplêndidas, florestas, pássaros de todos os tipos, cores e cantos. O nosso planeta, ele tem uma riqueza tão exuberante de beleza, de qualidade, de tudo que é positivo. Deus criou, Jesus, governador da Terra, fez isso daqui com tanto esmero, com tanto capricho, que não vale a pena a gente pensar em desistir da vida, porque isso aqui é maravilhoso. E nesse momento pode estar difícil, mas vai passar. A gente sabe que vai passar. Nada é eterno. Tenha paciência, peça ajuda. Peça ajuda desses espíritos que certamente eles estão nos ouvindo e que certamente eles vão achar a melhor solução para nós. Que possamos
ouvir ouvir o que eles têm a nos dizer. O ouvir, muitas vezes a gente fica esperando que eles soprem a resposta, mas não é. É através da observação do que acontece. Muitas vezes a resposta vem através de um encarnado, muitas vezes a resposta vem de uma forma que a gente não imagina, e muitas vezes a gente fica tão apegado ao problema que nós não conseguimos enxergar aquela resposta. Então, tenhamos fé, mas aquela fé verdadeira, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre o bem sofrer e o mal sofrer, diz que, está escrito aqui, os Espíritos nos esclarecem que o desânimo é uma falta e que Deus, Ele nega consolação a esses desanimados. Aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, que estranho. Deus nega consolações aos desanimados? Aí eu comecei a perceber o seguinte, conversando com um, com o outro, por isso que é muito bom um grupo de estudo, onde cada um vai tendo a sua percepção, onde aqueles que sabem mais vêm nos ajudar. E nessa conversa eu consegui perceber que na verdade não é Deus que nega a consolação. As leis de Deus estão todas funcionando e elas são imutáveis. Imutáveis. E Deus coloca para nós o livre-arbítrio. Então, se eu escolho me fechar, me encolher e não dar abertura para aqueles que querem me ajudar, seja ele um encarnado, um parente, seja ele um desencarnado, ou vários desencarnados amigos, ou seja um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um medicamento, qualquer coisa. Se eu me encolho e nego aquilo, não é Deus que na verdade está negando a consolação. Deus quer consolar através de tudo isso que eu mencionei. Mas eu estou me fechando dentro de uma ostra. Então, na verdade, somos nós que vamos escolher o caminho que nós queremos. E sempre vamos ter saída, porque sempre nós vamos ter ajuda. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estão me assistindo, voltando a dizer muito obrigada a Jesus por ter me dado a oportunidade desse trabalho, em que, parando para refletir, estudando, eu vejo que isso me serve diretamente e que não adianta eu falar, eu tenho que tentar colocar isso no dia a dia. Queria agradecer muito a Dona Leusa, a todos do Centro Fé e Amor, e agradecendo de coração a todos aqueles que participam lá de Santa Maria, que estão sempre engajados nessa obra do Cristo. Que nós possamos ter ânimo, alegria de sermos trabalhadores do Cristo. Que possamos deixar as discórdias, que possamos deixar os melindres de lado, que possamos amar a vida, que possamos ser alegres com tudo o que está acontecendo. Dentro disso que está acontecendo, eu possa dar o meu melhor em todas as ocasiões. Muito obrigada e fiquem todos com Deus.